Fala pessoal, vamos lá para mais um fechamento de mercado. Hoje é dia 31/8, terça-feira. A gente está aqui no gráfico diário. Inicialmente, vamos dar uma olhada no macro para depois a gente ir para o micro. A gente opera o intraday, mas é interessante sempre a gente estar ligado no que está acontecendo no macro para a gente ter posicionamentos mais eficazes quando a gente está no micro ali operando, tá bom? Então, dando uma olhada aqui no gráfico, a gente vê que o índice já vem numa tendência aí de longo prazo de queda, fazendo um movimento de queda aqui um pouco mais amplo, tá bom? Porém, desde o dia 9 aqui, dia 19, desculpa, a gente vem fazendo aqui um movimento corretivo, iniciou um movimento corretivo mais uma vez. Porém, esse movimento corretivo, o que torna interessante é que ele está sendo um movimento corretivo mais longo, mais profundo, que a gente chama de uma correção mais profunda. Por quê? Porque se olhar anteriormente aqui, veja que as nossas correções sempre eram curtas, correçõezinhas bem curtas e a gente continuava o movimento de queda. Correções curtas e continuava o movimento de queda. Esta é a primeira vez, depois de todo esse movimento aqui de amplo de queda, que a gente vem fazendo um movimento mais expressivo, mais interessante aqui de correção, o que pode começar a mostrar uma fraqueza em todo esse movimento vendedor para uma possível alta, mas isso é só uma possibilidade, tá bom? O que importa para a gente é que se eu tenho aqui uma correção um pouco mais profunda, onde eu já fiz uma puxada, duas puxadas, fiz a minha terceira puxada e falhou. Quando eu tenho uma correção profunda, com minha terceira puxada falhando, é bem provável que a partir dessa minha terceira puxada de alta que falhou, eu venha iniciar um movimento corretivo um pouco mais interessante para esse movimento, tendo a possibilidade aí, por ser um movimento corretivo mais profundo, ele talvez aqui quebrar essa tendência de baixa, montando um pivô para continuar subindo. São possibilidades que a gente acredita, dado que já fiz 3 puxadas, falhei a terceira puxada. Quando eu falho a terceira puxada, existe uma alta probabilidade de uma correção mais profunda, principalmente aqui nessa região, que são regiões aí de Fibonacci, 61,8 principalmente, para depois continuar esse movimento de alta e aí vindo para uma possibilidade de quebra de linha de tendência ou pelo menos de teste de linha de tendência aqui de baixa de todo esse movimento anterior. Bom, então dado isso, eu já tinha um interesse pro dia que, rompendo aqui essas máximas, eu ia buscar alta e perdendo as mínimas aqui eu poderia vir buscar um movimento mais corretivo, mais profundo em regiões de Fibonacci, principalmente testando aqui a mínima desse candle. Por quê? Esse aqui é um candle diário, tá bom? Por que testando a mínima? Se eu perdesse aqui, eu estava perdendo a mínima de uma barra que foi uma barra interna aqui. A gente vê que os fechamentos está dentro dessa barra, que está dentro dessa barra anterior, o que o Albrook chama aí de padrão AI, né? Uma barra dentro de outra barra. Então, perdendo a mínima dessa barra aqui, seria interessante eu vir buscar pelo menos essas mínimas dessa barra anterior, que foi a barra que englobou todas essas barras posteriores, tá bom? E ganhando as máximas também, viria buscar aqui, testando as máximas dessas barras e rompendo aqui, primeiro pivô de rompimento, seria interessante pensar em compra dali para frente. Seria isso e foi isso que a gente estudou para o dia de hoje, tá bom? Então aí vindo para o intraday agora, a gente põe no gráfico aqui de 5 minutos. Deixa eu vir aqui para o meu gráfico com as minhas médias. Vamos analisar o que mais que a gente tinha. Ah, tá bom. Outra observação, como tem aquilo que eu mencionei, que é uma correção mais profunda e pode ser que o preço, por ter feito aqui 3 puxadas, falhou a terceira, vim fazer uma correção, eu tenho todo esse movimento de alta dessa correção para ele vir fazer um possível pullback. Lembrando que a gente pode considerar que o preço faça isso e busque para cima, como ele também pode vir montar um fundo duplo aqui, isso aí é o preço que manda. Mas o interessante é como ele fez essas 3 puxadas, falhando a terceira, ele vem a fazer um pullback em regiões de Fibonacci. Então é importante e é interessante eu ter um Fibonacci traçado de todo esse movimento corretivo, porque serão regiões onde serão pontos de interesse para o preço, tá bom? Caindo aqui para o intraday, deixa eu só fazer, né? Falei, não fiz a FIBA aqui. Chega perto aqui. Beleza. Então a gente faz uma FIBA aqui de uma possível correção de todo esse movimento. Deixa essa fibra traçada aí. Deixa eu colocar ela de uma outra cor para ficar um pouco mais interessante e visual. E agora sim, vamos lá para o intraday ver o que aconteceu para o dia de hoje.
Qual era a observação interessante para eu ter para o dia? Lembra que eu mencionei nos vídeos, eu sempre menciono que a gente sempre pega a última puxada do último movimento ali do intraday, que é um movimento mais micro, faz um Fibo, que foi exatamente aquilo que a gente fez ontem, um Fibonacci aqui nessa região daqui aqui. A gente teve a região de retração onde ele segurou o preço aqui para voltar a impulsionar o preço para cima. Beleza. Como a gente teve um dia muito lateral ontem, não tivemos exatamente uma puxada interessante para fazer esse Fibonacci para o dia de hoje, tá bom? Então, qual é o pensamento? Quando eu não tenho esse movimento de puxada, o que se torna interessante para mim visualizar, é as máximas e as mínimas do dia anterior. Então eu tinha aqui região de máxima do dia anterior e a região de mínima do dia anterior para a gente ficar de olho. Seria isso que eu teria para início do dia, tá bom? Quando o mercado iniciou aqui, a gente vê claramente que ele veio, já abriu aqui com gap de baixa, já mostrando que o preço estava muito mais interessado em perder as mínimas do dia anterior. Lembra que eu mencionei que a perda da mínima da barra lá no diário significaria que teria uma grande possibilidade de buscar aquela barra lá atrás de 2 dias anteriores, que seria essa mínima aqui, no caso, tá bom? Então, seria bem interessante a gente ficar ligado nessa possível venda, já que eu tive aqui a mínima do dia anterior e a máxima do dia anterior como regiões de relevância para o preço. O preço chegou aqui nesse patamar, já abriu com gap de baixa, veio aqui, testou nessa região de primeira, pouco provável que ele iria romper de primeira, como é uma região de suporte muito relevante para o preço, ele testou, veio, fez o rompimento e retornou em seguida. Isso caracteriza para a gente o que a gente chama de falha de rompimento, um trap, ou uma armadilha. O preço fez de romper e voltou. Sempre que acontece isso em regiões importantes para o preço, vale e é interessante a gente buscar uma compra, seja aqui no rompimento dessa barra que falhou o rompimento da região, para buscar um movimento ali pelo menos de voltar aqui no topo, ou um movimento de 1 para 1. Aí vai da agressividade de cada um. Poderia buscar aqui essa barra, a mesma amplitude dela para cima, com certeza teria dado alvo aí, tá bom? Um movimento de 1 para 1, por quê? Porque ele veio aqui em uma região relevante para o preço e fez aqui uma armadilha, ou seja, fez o rompimento e falhou em seguida, na barra seguinte. Isso é muito importante e gravem isso na cabeça de vocês, tá bom? Outra questão muito interessante para a gente observar se torna essa região, que já teve uma falha, região de fundo anterior. Falhou uma vez, ela veio aqui novamente, falhou novamente e ganhou essa impulsão de alta. Quando eu ganho essa impulsão de alta, antes desse movimento todo de alta, o que a gente teve aqui? A gente teve o preço fazendo o seguinte. A gente teve o preço aqui entrando dentro de o que a gente chama de triângulo. Triangulou aqui nessa região, não conseguiu romper o fundo, fez os topinhos aqui cada vez mais altos, fazendo os topos em mesma região. Veja que eu sempre chegava nessa região, soltava pavio, e a primeira vez que eu chego nessa região e não solto o pavio e fecho nas máximas com decisão de preço, é nesta barra, que aqui eu fecho na máxima para cima. Quando isso acontece, eu tenho a confirmação desse rompimento e valeria uma entrada aqui na máxima para buscar no mínimo 1 para 1, o stop atrás dessa barra e o take o mesmo tamanho do seu stop para cima. Seria uma oportunidade. Outra oportunidade para quem sabe é que eu tenho aqui, se eu tenho um triângulo aqui nessa região, eu poderia buscar o meu alvo quando o preço em triângulo, que é o quê? Nada mais é que o meu alvo é toda essa amplitude que eu fiz enquanto triângulo. Eu iria buscar ela, toda essa amplitude que eu fiz enquanto triângulo, eu iria buscar ela a partir do rompimento. E veja aqui exatamente onde o preço vem buscar aqui e crava nosso alvo no ponto. Seria uma possibilidade de alvo, como também eu poderia definir meu alvo fazendo aquela leitura que eu mencionei anteriormente. Se foi o primeiro candle que, depois de rejeitar essa região várias vezes, solta pavio, 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 e a primeira vez que eu fecho acima, próximo das máximas, eu compro aqui a máxima, stop aqui atrás e toda essa minha amplitude aqui, eu coloco de alvo para cima. Teria buscado meu alvo ali também, tranquilamente, tá bom? Seria outra oportunidade. Continuando o preço dali para frente, a gente viu que
Aqui eu continuava tendo essa região relevante para o preço, que já havia testado ali 2 vezes, não tinha conseguido romper, e o preço subiu, fez lá nossas regiões de alvo, e mais uma vez a gente tem o preço caindo aqui, agora de uma forma mais agressiva e direta, para essa região de suporte relevante para o preço. Sempre que eu tenho uma queda expressiva e longa, dificilmente eu vou romper de primeira uma região relevante e importante de suporte e resistência do preço. Então, aqui eu poderia esperar um gatilho e para comprar, assim que ele fez esse doji, não deu continuidade no movimento, uma compra aqui nas máximas, no rompimento da máxima com stop aqui abaixo, seria interessante novamente para alvo, de buscar alvo aqui de 1 para 1, que seria toda essa movimentação aqui do seu stop para cima, que teria dado, ou eu poderia buscar aqui uma retração de Fibo, que seria o quê? Pegaria aqui esse movimento do início até lá no topo, e a gente sabe que o preço costuma e gosta de buscar como retração a região de 61,8%. Então aqui eu realizaria a minha operação, fecharia por aí, esperaria para ver, aguardaria para ver o que o preço faria daí para frente. Veja que ele nesse patamar aqui, ele rompe e em seguida retorna ao preço, o que já mostra uma defesa bem interessante desse movimento. Daqui para frente, a gente consegue enxergar que o preço aos poucos vai mostrando para a gente que que ele começa a deixar topos cada vez mais baixos, mostrando uma força e uma atuação dos vendedores impulsionando o preço para baixo. Tá bom? E aqui eu tinha minha região relevante lá, continua sendo uma região relevante, que é a minha região de fundo anterior, referente a mínima aqui desse dia, que é uma região onde eu tenho que ficar atento, porque a perda dessa região vai me trazer alvos bem interessantes lá naquelas mínimas que eu mencionei lá do gráfico diário. Bom, e aí o que acontece? Acontece que o preço vem deixando mínimas mais baixas, segurando aqui nessa região por várias vezes, e aqui ele volta e consegue romper finalmente. Ele faz o rompimento, faz o teste de oferta ou troca de polaridade, como muitos chamam por aí, fez o teste de oferta nessa região e agora o que era suporte vira resistência e volta a impulsionar o preço para baixo. Veja que a diferença aqui agora, e o que nos deixa, que nos dá um gatilho de operação, é que nessa região eu tenho agora o preço ancorando nas médias aqui, ó, ele se escora nas médias, não consegue entrar para dentro desse patamar de preço novamente e volta a cair com decisão de preço. Veja que eu tenho a ancoragem nas médias em região de troca de polaridade ou de teste de oferta em região que era suporte que virou resistência, e o preço devolve esse mercado para baixo, fechando nas mínimas. Fechamento de barras nas mínimas depois de teste em região relevante mostra decisão do preço em continuar para baixo. Aqui é um gatilho de venda, nem precisaria esperar romper um possível característica aqui de pivô, como a gente poderia ler, fez um pivô e veio romper. Aqui eu já teria a minha entrada. Meu stop aonde? Meu stop exatamente aqui atrás, minha entrada aqui e meu alvo no mínimo 1 para 1, que seria isso aqui para baixo, que tranquilamente ele veio executar, tá bom? No mínimo. Porém, qual seria meu alvo dado essa circunstância? Isso aqui eu já poderia tirar. Dado essa leitura de todo o contexto até esse momento aqui da minha entrada. Minha entrada teria sido aqui. Até aqui eu tinha o preço perdendo essa região, que era uma região relevante, e antes de perder essa região, qual foi o último pullback que o preço fez? Grave só o que eu vou mencionar para vocês. O último pullback que o preço fez foi exatamente esse aqui. Essa foi a última pernada de pullback antes do preço fazer o rompimento e continuar, certo? Então, meus alvos podem ser traçados dessa última movimentação de pullback. Eu pego o meu último pullback antes do rompimento, e o rompimento se deu aqui nessa barra. Então, o último pullback foi esse, e aqui eu vou fazer meu Fibonacci, com todos os meus níveis que eu utilizo, tá bom? Então, eu pego aqui do topo até a mínima, um jeito diferente, né, de traçar Fibonacci do que o pessoal faz aí, só do pullback. E aí eu tenho meus alvos. Primeiro alvo já teria sido aqui, aonde ele rompeu e fez o teste de oferta. Então esse aqui não daria para participar. Minha entrada seria aqui, meu primeiro alvo em 261,8.
primeira região de Fibonacci. Aqui eu poderia ou fechar minha operação ou fazer parciais. E a minha próxima região que o preço iria buscar, veja que ele vem e crava exatamente, é a região de 423,6 de Fibonacci. Que ele buscou aí de todo esse movimento de queda. Aqui nessa região, raramente, não vou falar sempre porque é meio complicado a gente falar sempre para o mercado, mas essa é uma região de Fibo, desde que esteja traçado da forma correta, que raramente ele não vai fazer um pullback antes de talvez poder romper. Ele sempre segura, essa é uma região que realmente muito forte para o preço, sempre segura nessa região antes de continuar o movimento de queda. Então aqui ele deu uma segurada e foi exatamente, demarcou a mínima do dia. A gente teria feito aqui, encerrado a operação, desde aqui até a mínima do dia, encerrada a operação exatamente na mínima do dia. Seria uma das possibilidades de leitura. Ah, e se eu perdi a minha entrada ali em cima, sabendo que eu tenho um alvo mais longo ali e tudo mais, ou não só em região de Fibo, aqui eu fiz o alvo considerando Fibonacci, mas eu poderia fazer o alvo olhando aquilo que eu mencionei lá atrás. Lembra que eu falei que se perdesse aquela mínima do dia lá, a gente tinha uma referência de poder vir buscar essas mínimas aqui? Então, deixa eu marcar aqui de vermelho, seria uma região que o preço poderia vir buscar. E vamos ver, olha só, o preço até passou, né? Foi até além dali. Então, a minha entrada inicial aqui, para mim é o fechamento da operação aqui nessa região, que provavelmente pode ser que conflua com algum dos níveis de Fibonacci aqui. Olha só, confluindo com a região de 261,8%. Então aí eu poderia fechar minha operação, estaria ótimo, mas mesmo assim ele veio buscar o último nível aqui. Muito bacana. Operaçãozinha aí a gente fez ela. Outra observação que a gente poderia fazer era o quê? Entrei num movimento depois fiz uma lateralização aqui, dei uma segurada nessa região, perdi essa região, engatei um movimento de queda dentro de um canal estreito, onde eu faço, olha só como meus pullbacks são muito curtos. Faço pullback curto e volto a cair. Veja que quando eu volto a cair, a diferença do meu box, do meu candle de queda para o meu candle de alta, o próprio pavio já me mostra o interesse do preço. Veja que eu deixo o pavio quando eu estou fazendo meu retorno, meu pullbackzinho, e quando eu ancoro nas médias aqui, escoro nas médias e volto a fechar nas mínimas. Tudo isso aqui me dando gatilhos de venda para continuar no movimento. Então eu poderia ter pego aqui a primeira entrada e melhor, foi aqui para participar de todo o movimento. E aí depois eu vim pullback raso nessa barra, escorei nas médias e fechei na mínima, outra entrada com stop aqui atrás. Deu alvo também, no mínimo 1 para 1. Novamente escoro aqui com um pullback raso, escoro nas médias, volto a fechar nas mínimas, outra entrada aqui. Porém, aqui eu já estaria muito próximo de possíveis alvos potenciais, então eu teria que ficar um pouco mais cauteloso. E lembra aquele Fibonacci lá do diário? Olha só, o preço veio e buscou a região na verdade isso aqui é 38,2, tá bom? Tá trocado meu Fibo aqui, eu tracei ele contrário. Região de 38, a primeira região de Fibonacci aqui de uma possível retração mais ampla. Tenho outras regiões para baixo, veja que eu tenho aqui a região de 50 e a região de 38, que seria, no caso aqui, a região de 61,8 é aqui. Tá só trocado. Então pode ser que o preço venha, faça um pullback amanhã, busque essa região de VWAP para cair aqui e novamente vim buscar possível correção tanto na região de 61,8 quanto na região de 50% do Fibonacci de todo aquele movimento de alta lá do diário. Tá bom? Então vamos ficar atento a isso já para o dia de amanhã. E o que mais eu tenho aqui? Tenho essa movimentação de alta que eu posso fazer um Fibonacci nela para o dia de amanhã. Vocês vão ver que fazendo esse Fibo aqui, de toda essa puxada de queda, eu tenho aqui regiões interessantes para o preço buscar antes de talvez retornar numa correção novamente. Eu tenho essa região de 61,8, que é uma região importante para o preço, e eu tenho essa região de 50%, que não é uma região clara, não é uma região exata de Fibonacci, mas é uma região comportamental muito interessante para o preço. 50% não é nível de Fibonacci, tá bom? 50% é nível de comportamento de preço, comportamento humano, de interesse comportamental. Então, por isso que a gente sempre considera os 50% também.
Agora sim, o 61,8 é região de FIBO, região de interesse do preço. Pode ser que ele busque esses níveis amanhã, principalmente os 50% por estar confluindo com o nível de VWAP desse dia de hoje. Busque aqui para talvez retornar ao movimento de queda. É uma possibilidade, tá bom? Então, se o preço retornar nessas regiões, fique atento, porque engatando uma queda a partir de algum desses níveis, a gente pode ter alvos que vá buscar aqui níveis bem inferiores abaixo, naquela retração maior do diário, tá bom? É possibilidade já falando para o dia de amanhã. Então, é somente essas observações aí que a gente teve para o dia de hoje. Veja, reveja esse vídeo quantas vezes for preciso para você colocar essas análises, esses insights na sua cabeça, porque agora o gráfico está parado, parece fácil, mas de tanto fazer com ele parado, você vai conseguir executar quando ele estiver andando. Porque no fim, a gente sempre está operando o gráfico parado, mesmo no pregão ao vivo. Por quê? Porque é o que eu analiso. Essa foi minha barra de entrada? Foi. É o que eu analiso dessa barra para trás, que já é o gráfico parado, que me fala se vale a minha entrada aqui ou não. Entrou, coloca teu stop e deixa o preço fazer o resto. Aceita o movimento. Se você fez a análise que o preço vai cair e aqui é seu stop, deixa o preço ali, seu stop ali e só movimenta seu stop se realmente o preço te der novas oportunidades de proteção e tudo mais. Do contrário, mesmo que demore, às vezes o preço vai rápido no seu alvo, às vezes não, mas você precisa ter a paciência. Se sua análise está correta, você precisa segurar e deixar que o preço execute toda a movimentação por completo, para que você possa pegar seus alvos também por inteiro. Porque senão a gente sempre toma stop cheio e faz take curto, né? Aí fica complicado. Beleza? Espero que tenha ajudado tudo isso aí. Outra observação aqui interessante, ó, que eu não falei dessa ferramenta é o IFR. Quando chegou aqui nessa região, ele fez aqui uma queda, duas, terceira puxada, já o IFR já mostrando topos mais altos, fundos mais altos, desculpa, com a nossa regra de coloração aqui já mostrando que eu não estou mais afim de continuar caindo sem que eu tenha um pullback um pouco melhor. E aí, assim que ele faz fundos mais altos aqui no IFR, mostrando fraqueza dos vendedores, eu tenho o preço chegando no fundo aqui, que também era região de alvo de Fibonacci. Daqui para frente eu engatei um movimento de alta, engatando um pivôzinho aqui para essa micro correção no final do dia. Para essa micro correção é um horário que eu já não gosto muito de participar, mas veja que ele fez aqui uma puxada, fez uma correção, fez meio que um rompimento de pivô, mas tome muito cuidado com esses pivôs que vem, o primeiro pivô que se faz, principalmente se for um pivô curto, de uma barra só, uma, duas barras só, que ele faz depois de uma queda expressiva. Normalmente esses movimentos falham, então espera aí ele fazer um movimento interessante, retornou aqui na média, fez a correção, e aí primeira barra que fechar nas máximas, aí sim seria interessante participar. Deu um movimentinho bem curto, mas eu aconselho nesses finais de dias aí ficar de fora, porque nem sempre o preço entrega um comportamento técnico muito interessante para participar. É melhor às vezes ficar de fora do que para H para B, beleza? Então fica a dica aí, espero que tenha ajudado e a gente se vê amanhã. Valeu, abraço.